Começa agora mais uma edição do Trajetórias. Toda semana, aqui na TV Câmara, você tem a oportunidade de conhecer melhor os parlamentares de Porto Alegre. Hoje, nosso convidado é o vereador Edenir Sequim, do PMDB. Nas eleições de 2012, ele conquistou 7.556 votos e garantiu o segundo mandato no Legislativo da capital. Edenir João Tito Sequim tem 59 anos. Nascido em Nova Prata, é filho de Crispim e Ângela Sequim. Ainda na infância, mudou-se com a família para Ibiraiaras e, aos 18 anos, desembarcou sozinho em Porto Alegre para estudar e trabalhar. 6 anos depois, formou-se em administração na Faculdade São Judas Tadeu e fundou sua primeira empresa. No mesmo ano, filiou-se ao PMDB. Na PUC, especializou-se em gestão e negócios. Sequim é viúvo e tem uma filha chamada Carolina, que seguiu os passos do pai e também é empresária. A experiência como empreendedor mostrou a Sequim as dificuldades enfrentadas por empregados e empregadores. Em 87, ingressou na Secretaria Estadual da Indústria e Comércio, onde atuou até 2002 e chegou a ocupar o cargo de secretário adjunto. Em 2003, assumiu como secretário executivo do Codesul e 2 anos depois foi convidado para comandar a Secretaria da Indústria e Comércio da capital. Em 2008, concorreu pela primeira vez a vereador de Porto Alegre e foi eleito com 7.577 votos. Nas eleições de 2012, mais uma vitória e a oportunidade de ocupar pela segunda vez uma das cadeiras do Legislativo Municipal. O parlamentar concilia a atuação na Câmara com a direção das empresas de metalurgia e comércio de pedras naturais. Para conhecer melhor a trajetória do vereador Edenir Sequim, a TV Câmara veio até o bairro Sarandi, na empresa, no escritório do parlamentar. Vereador, obrigada por receber a nossa equipe aqui nesse espaço, que acredito que quando o senhor não está no Legislativo, na Câmara Municipal, está por aqui trabalhando e planejando, pensando Porto Alegre. É verdade. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Realmente, quando não estou na Câmara, eu fico neste local, aqui na Rua Dona Alzira, onde eu recebo aqui no escritório político o pessoal da Zona Norte para facilitar a vida de quem precisa do vereador e também para trabalhar. Eu tenho a minha empresa aqui, onde eu trabalho, onde há 30 anos eu trabalho com a minha atividade de metalúrgico e de mineração de pedras, de comércio, né? Mas no momento, eu sou mais vereador do que empresário. O tempo que eu dedico para a Câmara de Vereadores e para o meu mandato é infinitamente maior do que eu dedico para os negócios. Felizmente, eu tenho pessoas encarregadas de cuidar desses negócios, que estão indo muito bem, e eu participo mais como palpiteiro, muitas vezes, do que executor do trabalho. Eu estou gostando mesmo de ser vereador e faço isso com muito amor, com muita paixão. Eu gosto da política feita desta maneira, no contato direto com a população, no contato direto com os problemas da cidade, indo nos locais, e é assim que eu estou no segundo mandato de vereador, fazendo aquilo que o vereador deve fazer, contato permanente com a comunidade. E voltando um pouco no tempo, então, vereador, o senhor nasceu em Nova Prata e naquela época, então, na infância, já imaginava que seria um empresário, um vereador da capital dos gaúchos? Não, na realidade, eu nasci em Nova Prata, hoje já é município de Protásio Alves. Fiquei até aos 3 anos de idade lá, andei lá os primeiros carrinhos de lomba, foi com 3 anos, os primeiros tombos também. E depois a minha família, meu pai, minha mãe e uma irmã que eu já tinha na época, nos mudamos para Ibiraiaras. Ibiraiaras é uma cidade lá pertinho de Lagoa Vermelha, que em Tupi-Guarani, Ibiraiaras quer dizer Rainha das Matas, uma região de muitos pinhais de araucária e hoje uma cidade fantástica,
com uma grande bacia leiteira, maior produção de batatinha inglesa do Rio Grande do Sul, é lá em Ibiraiaras, e lá onde vive a minha família, e onde eu tenho um pequeno negócio que é mais hobby do que negócio. Junto com meu irmão nós produzimos leite, temos um tambo de leite lá, produzimos ao redor de 1.500 litros de leite por dia, e quando eu vou para lá eu vivo intensamente aquela atividade de agricultor, que ainda está comigo. Seus pais eram agricultores? A minha mãe continua morando lá na roça. Meu pai faleceu há 4 anos atrás, mas sempre agricultor. Hoje está lá o meu irmão e a minha mãe, trabalham ainda nessa atividade agrícola, que é sensacional e ficou mais fácil nos últimos tempos. Eu lembro quando eu era pequeno, e eu precisava estudar numa escola distante de 6 quilômetros, no 4º e 5º ano primário, se chamava assim lá quando eu estudei. Eu tinha que ir numa distância de 6 quilômetros, porque lá na minha localidade tinha até o 4º ano. Depois eu tinha que fazer o 4º e 5º ano numa escola distante de 6 quilômetros. E ainda na infância, adolescente, o senhor auxiliava também os pais, a família, os irmãos, todo mundo? Naquela época não tinha esse negócio de criança não pode trabalhar. Ninguém era escravo lá, eu quero deixar bem claro. As crianças tinham tempo de brincar, de fazer os seus cavalos de pau, de fazer os seus carrinhos de lomba, de fazer brinquedos que eram mais simples, lógico. Lá o brinquedo de um agricultor é o brinquedo que se podia fazer lá. Mas se ajuda na atividade na roça, desde pequeno se ajuda na atividade. Claro que sem fazer força, fazendo aquilo que uma criança pode fazer, se divertindo e aprendendo. Se encarar o trabalho de lá com a escola, eu diria que é a extensão da escola, é o contraturno. Se vai para a escola, normal. E se vai para casa durante a tarde e se aprende muitas coisas que se faz. As gurias aprendem a costurar uma roupa, aprende. Isso é atividade na roça. As pessoas fazem tudo. Se faz o pão nosso cada dia é feito em casa. A comida, a própria massa, o queijo, essas coisas se faz, são tarefas diárias dos agricultores. As mulheres aprendem a fazer o serviço de casa, os homens aprendem a fazer as suas tarefas desde pequenos, sem se transformar em escravos, sem problema nenhum. E isso é muito bonito e muito importante. As pessoas, desde pequenas, aprenderem o respeito aos pais, o respeito à atividade. Se são agricultores, fazem aquilo com amor. Eu acho que todas as profissões poderiam ser assim, aprendendo a fazer as coisas com amor, com dedicação e com respeito. Se nós tivermos amor, dedicação e respeito, as coisas saem bem feitas, saem tranquilas. Isso serve para a vida toda. Isso eu tenho certeza que eu aprendi lá com meus pais, respeitando os pais, aprendendo as coisas de pequeno. E isso, se você trouxer para a vida aqui na cidade, para os negócios, dá para adaptar e serve como um exemplo muito sólido, uma base sólida para a vida toda. E foi com esses valores, então, que o senhor chegou aqui em Porto Alegre, desembarcou sozinho na capital para estudar e trabalhar. É verdade, eu me lembro muito bem, o meu irmão um pouquinho mais novo do que eu, ele me levou até 5 quilômetros da minha estrada, da minha casa, onde passava o ônibus. Eu vim com uma malinha, na época uma mala velha já, né? E peguei o ônibus, cheguei em Porto Alegre às 7 horas da manhã e olhei para aquilo. Eu não tive uma parada da roça para uma cidade menor e depois a capital, não. Eu vim da roça direto para Porto Alegre. Fui morar na Rua da Praia, na Pensão Seleta, lembro muito bem como é que era o nome, e comecei a trabalhar numa obra lá onde terminou agora o Estaleiro Só. Na construtora Tedesco, o Dr. Rui Tedesco, o homem que construiu o Beira-Rio, o engenheiro que construiu o Beira-Rio, foi meu primeiro patrão. E eu aprendi muito com o Dr. Rui Tedesco, principalmente ele me dava muitos conselhos, ele me chamava gringuinho, aqui na cidade é difícil, e o Dr. Rui Tedesco era um gringo lá de Bento Gonçalves também, tinha uns valores fantásticos e eu aprendi muito com ele. Trabalhei 2 anos na construtora Tedesco e depois sim
passei a ser representante comercial de uma madeireira, a indústria de madeiras Gasperim, de Vacaria. Eu aprendi muito, comecei a ser um vendedor com a minha pastinha, ia de construtora em construtora vender madeiras. E alguns me perguntavam, de onde é que você é? Sou de Nova Prata, eu nasci em Nova Prata. Poxa, tu é de Nova Prata e não vende basalto? Eu pensei, mas é mesmo, né? Eu poderia vender basalto. E aí eu comecei a vender pedras de basalto para as calçadas. As construtoras faziam os prédios e eu vendia o basalto. E aí eu comecei a perguntar para os colocadores de outras obras como é que era por metro. E foi ali que eu fiz a minha empresa, comecei a minha empresa. Em 78. Em 78, que foi um ano fantástico para mim, o ano de 78. Eu já tinha casado há um ano. Terminei a minha faculdade em 78, comecei a minha empresa. E ainda a sua filiação. E aí quando eu já tinha casado, tinha a minha empresa, aí eu resolvi escolher um partido político para fazer política e me filiei ao PMDB, partido que eu sou filiado até hoje. Tive muitas alegrias nesse partido, tristezas também, porque perdemos algumas eleições, mas eu sou um homem feliz hoje em dia. Eu consegui dar a minha contribuição, consegui ter minha empresa, consegui gerar muitos empregos, trabalhar e fazer aquilo que eu gosto, fazer política. Política séria, política participativa, de associativismo também. Eu fui aqui na Zona Norte presidente da ASSO Norte, que é a Associação dos Empresários da Zona Norte. Foi uma experiência fantástica, importante, e a Zona Norte tem muitas coisas que precisam ser feitas ainda. E nós estamos cuidando justamente disso, tentando ser o interlocutor aqui do bairro Sarandi, Rubem Berta, Baltazar, Itu Sabará, o Jardim Lindóia, ser o interlocutor desta região fantástica que cresceu muito junto à prefeitura. Eu sempre digo, o vereador não assina o início da obra, ele não executa, mas ele tem uma importância muito grande. Ele tem que levar o anseio da sua região, do seu bairro, da sua gente, junto ao poder público e cobrar. Não cobrar no sentido de tem que fazer, mas mostrar a realidade como é e aquilo que precisa ser feito para atender minimamente aqueles que pagam impostos, aqueles que vivem na nossa cidade, que ajudam a deixar Porto Alegre cada dia mais pujante, uma cidade que felizmente não tem um grande crescimento demográfico como as outras capitais. Eu lembro que Porto Alegre era a quarta ou quinta cidade mais populosa até 20 anos atrás. Hoje nós devemos ser a 20ª cidade. Que bom que continue assim. Não porque não se quer mais gente morando em Porto Alegre, se quer, mas se quer que ela aumente de acordo que o poder público consiga dar a infraestrutura e as mínimas condições para as pessoas habitarem a cidade. Acho que nós estamos num caminho importante, outras regiões estão aumentando, como a Zona Sul, por exemplo, agora é uma região com muitos lançamentos imobiliários e o poder público precisa estar atento a isso. E o vereador tem que ser um vereador da cidade. Eu tenho a minha base na Zona Norte, mas a minha cidade é Porto Alegre. Eu não posso esquecer que a minha cidade é a capital de todos os gaúchos e de todos os porto-alegrenses. Eu sou vereador da cidade de Porto Alegre e tenho obrigação de estar acompanhando, de estar junto aonde estiverem as necessidades do dia a dia da população. E é isso que eu tento fazer na minha atividade. E esse trabalho o vereador já iniciou antes de estar no Legislativo, na Secretaria Estadual de Indústria e Comércio, depois o senhor também atuou no CODESUL, depois assumiu a Secretaria Municipal, quer dizer, a experiência como empreendedor, o dia a dia dentro da empresa, levou o senhor a dividir esse conhecimento. É verdade, eu sou formado em administração de empresas. Eu me formei em administração na São Judas Tadeu, depois fui para a PUC, fazer gestão e estudei Direito até o 7º semestre. E aí, em 87, o governador Pedro Simão ganhou a eleição para governador do estado do Rio Grande do Sul e ganhou em 86 e em 87 eu fui convidado para ser chefe de gabinete da Secretaria de Indústria e Comércio do estado. Foi uma experiência fantástica nesses 4 anos, aprendi a lidar com o empresariado do Rio Grande do Sul como um todo, nos distritos industriais, nas áreas industriais dos municípios.
foi uma experiência fantástica. Em 1990 eu voltei para a minha atividade privada, cuidando das minhas empresas, e fiquei 20 anos assim, sem concorrer a nada. Em 2002 o governador Rigoto ganhou a eleição novamente e eu voltei para ser secretário estadual do CODESUR, que foi uma experiência muito importante para a minha vida. O CODESUR é formado dos estados do sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. E esses 4 estados têm uma interface com os estados do norte da Argentina, que se chama CRECENEA, Comissão dos Estados, das Províncias Litorâneas. Do litoral para eles é o litoral do Rio Paraná. Essas províncias tinham se trocava muita experiência e se trocava muitos interesses que são comuns nos dois lados da fronteira, tanto da Argentina quanto do Rio Grande do Sul. E depois de 2 anos, aconteceu a eleição em Porto Alegre. Nós fizemos essa aliança aqui em Porto Alegre, quando o prefeito Fogaça ganhou a eleição, e ele me convidou para ser o secretário da Indústria e Comércio do município. Provavelmente baseado nessa participação que eu tinha intensa aqui com a Associação dos Empresários da Zona Norte, por eu ter participado da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado, e me convidou para ser secretário da SMIC. Um desafio fantástico na época, eu levei um susto. Puxa vida, secretário da SMIC. E 10 anos antes, eu havia ganho o prêmio de amigo do bairro aqui, na Zona Norte. Quem me entregou esse prêmio foi o então vice-prefeito José Fortunati. Me entregou o prêmio de amigo do bairro da Zona Norte. E naquele dia o Jornal do Comércio me perguntou qual era um dos maiores problemas que eu via para o comércio. Eu disse: são os ambulantes que estão na rua, na frente da loja do comerciante. Nós precisaríamos ter uma solução para isso. E a solução para isso seria fazermos um camelódromo. Eu tinha visto um camelódromo, uma experiência menorzinha, lá em Blumenau, Santa Catarina, e deu certo lá. Eu propus esse camelódromo em 1999 aqui para Porto Alegre. Eu nunca imaginei que 10 anos depois, exatamente em 2009, eu fosse inaugurar o camelódromo de Porto Alegre, que eu tinha proposto há 10 anos antes. Como secretário, eu tive a felicidade de fazer esse projeto do camelódromo, de conceber, de ir atrás, de fazer a licitação para atrair empresas, para fazer com que esta solução do camelódromo se desse sem gasto de dinheiro público. E foi o que aconteceu. Foi uma das grandes obras que aconteceu nos últimos anos em Porto Alegre, a maior construção do centro de Porto Alegre dos últimos anos. São praticamente 30 mil metros quadrados, aonde no terminal de ônibus nós conseguimos manter o terminal com muito mais qualidade, resolver o problema dos camelôs de Porto Alegre e ainda ter um estacionamento no teto. Foi uma coisa fantástica, uma obra que marcou época em Porto Alegre, que marcou a revitalização do centro como um todo. O início foi ali no camelódromo. Eu fiquei muito orgulhoso disso, de ter recebido o apoio da cidade como um todo e principalmente de fazer esse trabalho de tirar os camelôs da rua e colocá-los numa opção mais interessante para eles, que foi o camelódromo, eles serem donos da sua própria loja. E fizemos isso sem usar um cacetete, não precisou usar a brigada para retirar essas pessoas. Eu lembro que no domingo, que foi o dia da mudança, foi no verão, eu não fui para a praia e estive junto com os ambulantes, levando as mercadorias da rua, da praça, ali na Praça 15, para dentro do camelódromo. Todos congraçados, foi uma alegria, a maior alegria que eu tive na minha vida foi isso, chegar na segunda-feira com as pessoas no camelódromo e aí devolvido a Praça 15, o centro, a Rua da Praia, tudo devolvido para a população. Eu lembro quando nós devolvemos a Vigário José Inácio para os pedestres, onde era só tinha camelô, um senhor, dono da casa Augusto, o senhor Augusto, que vive ainda, uma tradição enorme, eles: agora eu posso ter o meu cartão de visita com o nome da Vigário José Inácio, número 100 e poucos,
não preciso mais escrever fundos, porque antes ele tinha uma loja de um ambulante na frente da sua porta e ele se sentia nos fundos. São experiências que foram contadas de muitos comerciantes que ficaram felizes com isso. E, por outro lado, muitos ex-vendedores de rua que sofriam com calor, com chuva, com frio lá na rua, estão hoje no camelódromo com seu cartão de visita, com o nome da sua loja bonito, com endereço para trabalhar. Então, esse foi um grande projeto da minha passagem pela SMIC, junto com o Alvará Provisório, o Alvará na Hora, que nós ganhamos o prêmio nacional do Sebrae, que até que está aqui. Esse prêmio aqui foi ganho do Sebrae pelo Alvará na Hora. É um reconhecimento. Depois o Alvará Provisório também é um instrumento que facilitou a vida dos empreendedores, aqueles que ainda não tinham o habite-se. O que nós fizemos? Fizemos o Alvará Provisório dizendo que o município acredita no empreendedor e dá um tempo para ele se regularizar. 1 ano e meio, com a renovação de mais 1 ano e meio. Nesse tempo ele precisa se reorganizar ou organizar, receber o habite-se e poder trabalhar definitivamente. Isso fez com que mais de 40 mil estabelecimentos viessem para dentro da formalidade. Pessoas trabalhar tranquilo com o seu alvará. Foi um projeto fantástico. O Alvará na Hora, o Alvará Provisório e o camelódromo, eu diria que foram as grandes coisas que eu fiz como secretário. E esse trabalho todo acabou levando o senhor para a Câmara de Vereadores, além do reconhecimento com prêmios como esse, o reconhecimento através do voto ao trabalho que o senhor fez com os empresários e com toda a população. É verdade. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer antes de ser candidato é mostrar o que você pode fazer. Eu, felizmente, consegui fazer isso antes de ser candidato a vereador. É lógico que com esse trabalho as pessoas começaram a dizer, olha, você tem que ser candidato a vereador, o próprio partido. E quando eu sempre digo às pessoas que são candidatas, elas não fazem o sacrifício de ser candidato, eu não concordo com isso. Eu acho que o reconhecimento do partido é quando o partido te convida para ser candidato, seja para vereador, para vice-prefeito, para qualquer coisa. O reconhecimento do partido que você está apto para ajudar é quando ele te convida para ser candidato. Eu fui convidado para ser candidato a vereador e fui candidato e, graças a Deus, a população de Porto Alegre me deu uma votação muito boa, mais de 7.500 votos na primeira eleição. Foi um reconhecimento àquele trabalho e depois, 4 anos depois, eu consegui repetir a votação como vereador. Então, eu acho que é o reconhecimento de secretário e de vereador também. E agora, fazer mais trabalho, mais alguns projetos que nós temos lá na Câmara, estamos aprovando, já aprovado o projeto dos estacionamentos subterrâneos, temos um projeto importante que está caminhando dentro da Câmara, já passou pela algumas comissões, que é um projeto que declara de utilidade pública o nosso plano diretor. Se a construção for dentro da área estabelecida, de acordo com o plano diretor, ele é de interesse público. Isso vai facilitar a vida daquelas pessoas que têm terrenos ou precisam construir numa região que a aeronáutica chama de zona de sombreamento. E nós vamos aprovar esse projeto, que vai ajudar a cidade como um todo. Aprovamos o projeto do parcelamento do IPTU, também importante para a cidade. Enfim, fazendo aquilo que um vereador. Agora eu fiquei de vereador, fiz a opção por ser vereador da cidade e apresentar projetos para a cidade. E nós não temos essa facilidade de fazer projetos específicos para corporações, que eu não acho ruim, mas não é o meu caso. Eu faço votos em toda a cidade de Porto Alegre e eu tenho que pensar em projetos que sirvam para toda a cidade. Tá certo, vereador. Depois deste bate-papo, o Trajetórias agora propõe um pequeno desafio. Vou fazer umas perguntas bem simples e o senhor responde o que primeiro vier à cabeça, pode ser? Pode ser. Começamos então com família. Importante. Eu acho que quando a família está mantida, a sociedade anda melhor. Amigos? Amigos, olha, quem não tem amigos, ele não vive. Religião? Sou católico, até praticante. Um livro? Um livro, Por Quem os Sinos Dobram. Um filme? Um filme que serve para todos nós, né? Guerra e Paz.
Um hobby? Um hobby. Nas horas vagas, ser agricultor, tirar leite. Atividade física? Eu faço muito pouco e tenho que me reorganizar a minha vida e fazer atividade física, ela é importante. Animais de estimação? Eu sou cachorreiro, tenho até uma lei para proteger os bichinhos. Prato preferido? Prato preferido, claro, um bom gringo, né? Eu gosto muito de uma massa bem feita. Com vinho, cerveja? Com vinho, tinto. Merlot é o meu vinho preferido. Inverno ou verão? Verão. Um lugar em Porto Alegre? Em Porto Alegre, olha, um lugar, a Redenção, o Brick da Redenção. Um político que o senhor admira? Pedro Simão. Como é um dia perfeito para o vereador? Um dia perfeito é sair de manhã e ter um trabalho para fazer. E chegar à noite e respirar. Eu fiz o meu trabalho. Um momento marcante? Momento marcante, a inauguração do Camelódromo de Porto Alegre. Um desafio? Fazer outros projetos tão importantes quanto esse. E como o senhor se imagina daqui a 10 anos? Um pouco mais velho. Um recado, então, uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, primeiro dizer que essa é uma história humilde, uma história que não é tão cheia de arroubos, mas é uma história de uma pessoa que, agricultor de nascimento, que quis vencer na vida, que tem a sua família. Eu tenho uma filha maravilhosa, Carolina, que está esperando os netinhos, e é uma história de alguém que veio do interior para trabalhar na capital e que fez alguns projetos que serviram para a vida, para a minha vida, mas que servem para a cidade que me adotou, Porto Alegre. Então, essa história eu queria compartilhar com vocês e dizer a todos que estão nos assistindo que vale a pena viver, trabalhar, morar na cidade e desfrutar da cidade. Porto Alegre tem muita coisa boa para desfrutarmos. Se todos nós ajudarmos a melhorar a cidade, nós vamos continuar a ter uma cidade maravilhosa, muito leal e valerosa, que é Porto Alegre. Está certo, vereador. Obrigada pela atenção, por receber a equipe da TV Câmara. Muito obrigado a vocês por terem vindo até aqui e eu poder externar a minha história, pequena história de vida. O programa de hoje está chegando ao fim, mas na semana que vem a gente volta para apresentar mais um vereador de Porto Alegre. Você também pode assistir às entrevistas através do nosso blog tvcâmara-pors.blogspot.com. Obrigada pela companhia e até a próxima!